Só que tem algo que eu aprendi e eu carrego isso na minha vida. E isso deveria ser a base, a marca da vida de todo cristão. O que, Maria? A obediência, ela não faz pergunta. Em casa, eu não tive umas bases muito fortes, vamos dizer assim. Porque eu venho de um lar e eu não tenho vergonha de dizer isso. Porque eu sei o que Deus pode fazer por intermédio da minha vida. Então, assim, eu venho de um lar disfuncional. Então, a minha rede de apoio sempre foi de fora. Deus usava os pastores para investir na minha vida até hoje. Eu digo que o altar cuida muito bem de mim. Então, assim, Deus usa os pastores, a liderança, a membresia, e isso foi fazendo com que eu fosse firmando os meus passos, olhando o exemplo de um e não, quero ser igual a ele, olhando o exemplo de outro, não, quero ser igual a ele. E olhando assim dentro da minha casa também, eu olho a força da minha avó, me inspiro nela, olho a garra da minha mãe, me inspiro nela, e assim eu vou seguindo. E o legal que você falando isso, Maria, você vê o cuidado de Deus. Porque do Sim. mesmo jeito que você não teve um lar funcional, você poderia ter ouvido amigas que talvez não tivessem naquele. Então, assim, o ambiente que a gente vive, ele leva muita gente para o lugar que a gente... Não é o lugar que a gente deveria ir. Muitas das vezes é um lugar que a gente não deveria. Porque o ambiente é que vai nos fazer. Sim. Quando a gente não tem aquela funcionalidade dentro de casa. Olha, o pai para dizer isso, a mãe para dizer isso. Você não vai sair. Porque eu acredito que mesmo sua mãe tendo saído, ela cobrava de você. Ela sabia o caminho certo. E não queria que você saísse também. Então, assim, quando a gente está no meio de pessoas que levam a gente, né, para o lado, como os seus pastores, você está aberto a isso. O mais legal é isso. Né? Porque a palavra do Senhor mesmo fala, né? Que se você estiver aberto, ele entra, abre a porta e ele vai entrar. Então, você estava aberto a ouvir os seus pastores, a ouvir seus líderes, para que você possa receber isso. Coisas que muitos jovens, gente, como eu, assim, muitos jovens, às vezes, se perdem por ter um ambiente que não é funcional, mas por amizades também que não são funcionais. Então, vocês se apeguem pessoas. Eu sempre falo, se você quer ser uma mulher de oração, se junte com mulheres de oração. Se você quer ter um casamento que dure para sempre, se junte para quem tem um casamento que dure para sempre. Porque você é a média de quem você vai andar. Entendeu? Porque Jesus, né, ele vai fazer, ele tem um propósito como ele teve na tua vida, ele cuidou. Quantas vezes você tocou bateria e tocou? E naquele dia ele falou, agora tu não me escapa, não. E ele cuidou daquilo. Você falou sobre esse poder da influência. Eu queria aqui deixar um conselho para a juventude. Tão importante quanto o que você ouve é quem você ouve. Nós estamos vivendo em um mundo onde a influência fala mais alto. E a nossa sociedade é regida pelo poder da influência. Então, quem a gente ouve é tão importante quanto aquilo que a gente ouve. É por isso que eu não me espelhava nas pessoas que estavam à minha volta vivendo promiscuamente. Eu me espelhava em homens e mulheres de Deus. Porque nós somos a média, nós somos a base das pessoas que nos espelhamos, que andamos. É como você acabou de falar. Se eu ando com 5 mulheres de Deus, a 6ª será eu. Amém. Se eu ando com 5 homens de Deus, você será o próximo. Porque nós somos a média das pessoas que nós andamos. E essa questão da influência nunca tomou a minha mente. Isso aí, o Senhor tem um cuidado muito grande comigo. Eu olho isso como um cuidado. Eu não olho isso como superioridade, como muitos dizem. Você é superior a isso, não. Eu olho isso como um cuidado de Deus. Lá na minha rua eu cresci, as meninas da minha faixa etária, elas se afastaram, elas se desviaram, elas engravidaram, e eu sempre ali. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo sobre essa questão. Porque hoje, a nossa geração que é muito imediatista, a gente quer tudo para agora, né? E a gente vai pelo poder da influência. Se fulano está fazendo, eu também quero fazer. Se ele casou assim, deu certo assim, eu também quero fazer. Mas eu tenho uma frase que eu carrego comigo. E eu sempre digo que até quem caminha lento chega. Então, não é a velocidade que a gente tem das coisas. É sobre a direção.
Então, meu alvo é o Senhor. Então, essas coisas nunca embaraçaram a minha mente. Pelo contrário, quando essas coisas aconteciam, eu sempre pedia: Senhor, firma os meus passos. Guarda o meu coração. Guarda a minha mente. Que eu seja como Asaf. Todas as vezes que eu olhar para os meus pés e eles estiverem escorregando, me leva para o templo. E, de fato, o Senhor fazia assim. Hoje eu sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus em Campo Grande e eu tenho a alegria, né, para mim isso é um privilégio, de dizer que eu faço parte do círculo de oração da minha igreja. E eu olho para o círculo de oração, a mais nova sou eu. O povo é tudo de idade já. Então, assim, para mim isso é valioso demais, porque eu me inspiro nessas mulheres de Deus. Então, essas coisas, essas influências, nunca embaraçaram a minha mente. E isso que a gente chama de cuidado de Deus, né? Engraçado que a gente vê uma menina jovem, né, no círculo de oração, a gente fala, não, eu vou naquela que é mais antiga, né? E a gente aprende de uma tal maneira que a gente se torna realmente o espelho, né? E assim, o cuidado, eu faço também parte de um círculo de oração. E quando eu comecei, né, que o Senhor falou comigo para eu estar lá, eu não sabia nem orar direito. E eu falei, não é aqui que eu vou estar, não. Você tá doido? Nem orar. Minha filha, eu tinha um pavor. Foi o que fez. Aí a gente começa a entender, gente, o que o Senhor quer fazer com a gente. Porque, para pensar, qualquer pessoa normal, né, ia pensar e falar assim, o que eu estou fazendo essa oração? Tem pavor de demônio, fugia de demônio. E por quê? Eu era aquela crente de culto. Eu fui no culto, tá tudo tranquilo. Orei para acordar e para dormir, já fiz a minha oração. Só que tem algo que eu aprendi e eu carrego isso na minha vida. Isso deveria ser a base, a marca da vida de todo cristão. O que, Maria? A obediência, ela não faz pergunta. Ele não fez pergunta. Se é para fazer, vamos fazer. Só que o Senhor vai dando a ele habilidade. Até porque ali ele vai por uma direção. A Bíblia diz que ele faz tudo conforme o Senhor ordena. Então ele vai por uma direção. Não pela habilidade que ele tinha. Aí entra nesse assunto aqui. De fato, quando Deus nos chama, a gente não tem uma habilidade. Só que todas as vezes que Deus nos chama e a gente não tem habilidade, Deus não tem dificuldade em nos munir de habilidade. Só que Ele só exige algo de nós. Que nós apresentemos a Ele o nosso testemunho.